capítulo de número 10, versículos 25 a 37. Com a ajuda de Deus, queremos trazer-lhes uma palavra baseada nas Escrituras do Evangelho de Lucas, que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondendo disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, respondendo, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para o estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, retirou 2 dinheiros, e deu o hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastare, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 se parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Meus amados irmãos, amigos e ouvinte deste grande programa Louvor e Palavra, vocês são bem-aventurados por ter o privilégio de ter todas as manhãs um programa como este, que tem a preocupação que chegue nos vossos corações, que chegue nas vossas vidas a palavra de Deus, a saber, a palavra genuína, a palavra verdadeira, através das escritas na Bíblia Sagrada, revelada por Deus para os escritores. Eu tenho certeza que muitos de vocês que têm ouvido ou assistido a alguns cultos, seja na igreja ou na sua casa, ou através desses aparelhos de televisão, que vocês já ouviram falar do bom samaritano. O grande evangelista Moody costumava dizer que esta parábola é uma íntima história da redenção da humanidade, mediante o Filho de Deus. Além das bênçãos espirituais derivadas desse texto nas Escrituras, através do século ele já inspirou pintores, muitos pintores famosos, e deu a inúmeras instituições nomes em assistências sociais, humanitárias, em hospitais, em abrigo, em orfanato, em centro de atendimento, em associações protetoras, em escolas, e em tantos outros, etc., que tiveram, baseado na parábola do bom samaritano, a titular ou intitular suas instituições e até comércio. Mas nós queremos trazer-lhes para você, baseado no texto que nós temos lido, que este bom samaritano, no sentido bíblico,
para cada um de nós sejam bênção para mim, para você, para o seu próximo, para o seu vizinho, porque só Ele é o grande modelo que nós devemos seguir. Nós começamos mais ou menos com uma pergunta acerca do próximo, que foi uma pergunta com segundas intenções, mal intencionada a Jesus. Jesus sabia que a pergunta do fariseu era uma cilada para apanhá-lo, logo respondeu com esta parábola. A sábia resposta do Divino Mestre veio em forma, irmãos ouvintes, de uma parábola, aleluia, que de uma só vez alcançou a todos os presentes e, por fim, pegou o doutor da lei na malha fina, por sua própria indagação, e concluiu julgando a si mesmo. Observe que este doutor, ele estudou para ser o que ele era. Ele leu muito para se falar com o mestre, ele sabia com quem estava falando. Mas ele esqueceu que todo o investimento que nós fazemos aqui na nossa vida para conhecimento, primeiro, existe o bom samaritano que se compadece de mim, se compadece de você, e ele está sempre pronto para nos ensinar. Mas nós precisamos, além de investimentos intelectuais, para aprender, seja no doutorado e em qualquer um segmento que, para sua formação acadêmica, nós precisamos entender que pela Bíblia Sagrada, buscar o conhecimento precisa também se entregar e ouvir a voz do bom samaritano. É bem verdade que com os nossos limites do ser humano que somos, e com as nossas necessidades que temos como homens e mulheres e como cristão, mas existe uma resposta através da Bíblia, que com a ajuda de Deus nós vamos trazer para você nesta manhã. Então nós podemos trazer uma ilustração acerca do próximo, um homem assaltado na estrada. Você vê isso no versículo 10, aleluia. A vítima descia, querido, quem desce sempre está em desvantagem, e principalmente quando se trata de Jerusalém para Jericó. Por quê? Quando se trata de Jerusalém para Jericó, este moço devia ser um judeu, pois vinha de Jerusalém. Jerusalém, irmãos, era o centro nacional da religião judaica. Então logo não precisava muito para entender que este moço, ele devia, aleluia, ser um judeu. Ele descia fisicamente, é uma acentuada descida de Jerusalém para Jericó, próximo ao Mar Morto. Ele descia espiritualmente, é a queda de Adão e suas consequências sobre os seus descendentes. Aleluia! É a estrada do mundo moral pecaminosa que sempre está descendo ladeira abaixo. E o homem, a mulher, o ser humano, muitas vezes, ele não quer entender que precisa, aleluia, de ajuda do bom samaritano, porque descendo ladeira abaixo, aleluia, nunca será bom para ninguém. Queridos, de Jerusalém para Jericó, tinha mais ou menos 27 quilômetros, e descia um total de mais ou menos aproximadamente, aleluia, 1040 metros. Era uma estrada desolada e perigosa. Os historiadores antigos chamavam de estrada sangrenta. Então este homem agora, ele sai do seu lugar, ele sai do seu local de origem, ele sai, quem sabe, da sua parentela, ele sai, quem sabe, deixando para trás até o que aprendeu dos preceitos bíblicos e dos preceitos judaicos também, aleluia, e tudo que ele tinha, e agora ele pega uma estrada
que certamente, aleluia, aos olhos de muito, ele não conseguiria atravessar, porque era uma estrada sangrenta. Ele sabia que era uma estrada sangrenta. Ele não era porque ele estava passando por acaso, e ali a probabilidade dele ser assaltado e ser morto era grande. É bem verdade que Jesus estava falando por parábola, mas nós estamos trazendo, Jesus sempre fala a parábola baseado na cultura, no que estava acontecendo no momento e por onde estava acontecendo. Por isso que Jesus trouxe a parábola do bom samaritano, quando ele descia de Jerusalém. Aleluia, queridos, bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Jerusalém era a grande cidade, aleluia, de rei, a cidade do templo do Senhor e a cidade de santidade. Aleluia. Isaías profetizou lá em 52 verso 1 acerca da santidade em Jerusalém. Aleluia. Jericó, querido, era a cidade maldita. Para os irmãos que leem a Bíblia, vê, aleluia, que lá em Josué capítulo 6 verso 26, quando os muros de Jericó foram derrubado, bendito é o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Josué, ele amaldiçoou aquela cidade. Então Jericó já era amaldiçoada, era uma cidade maldita, aleluia. Mas este homem, ele não se lembrou de nada disso, e ele deixou Jerusalém e foi para aquela cidade que tipifica o mundo e suas fragrâncias e suas más obras sobre Satanás. Este lugar, aleluia, onde ele estava passando, era um lugar que hoje, representando para nós e para vós outros, é um sentido que você aprendeu um princípio, você aprendeu, aleluia, pela Bíblia, você aprendeu com seus pais, você aprendeu, aleluia, como comportamento na sociedade, mas também aprendeu como ser cristão, como seguir os preceitos bíblicos, como andar pela verdade, como andar pela palavra, aleluia, e ter do bom samaritano a resposta que precisa para mim e para você, aleluia. Mas este homem, ele deixou tudo isso e ele desceu, querido, descer de Jerusalém, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Descer de Jerusalém para Jericó, tipologicamente falando, é descer da comunhão com Deus para desfrutar daquilo que o mundo oferece. Então isto é perigoso. Então, simbolicamente falando, quando a gente fala descer de Jerusalém para Jericó, eu posso trazer o exemplo aqui também nosso, aleluia. Nós fomos criados e aprendemos nos altar, aprendemos com os nossos mestres, aprendemos com os nossos pastores, mas o tempo passa. E muitas vezes, pela idade que vai chegando, aí chega a adolescência, chega a juventude, e muitas vezes começa a fazer escolha, aleluia, escolhas erradas, e de repente sai do lugar, ou seja, de Jerusalém, sai do lugar da palavra, sai do lugar do ensino, sai do lugar da proteção, sai do lugar aonde há espiritualidade, e pega descendo para o mundo, aonde vê para os olhos humanos, ele começa a ver coisas, aleluia, que atrai, que os olhos começam a atrair, e a por ver as coisas que o mundo mostra, e os olhos começam a atrair, logo desce para o coração, e isso é um perigo exatamente quando desce para o coração, porque agora o coração começa a desejar aquilo, aleluia, que o mundo está oferecendo, e aquela pessoa não está vendo que está deixando o lugar de paz, o lugar de resposta, o lugar de aprendizado, e mais ainda, o lugar de onde tem alguém que está de joelho, que está orando, chamando nome por nome, e quando esquece o nome, estende as mãos e mostra a casa de cada um de nós, e Deus ouve a oração dos nossos mestres, ou por que não dizer do nosso mestre hoje, aleluia, em Rio Largo, que se chama Pastor Arnóbio Tavares, aleluia, e de repente
aquela pessoa sai de dentro dessas quatro paredes e pega um caminho, aleluia, o caminho da morte. Que caminho da morte? O caminho pecaminoso. Que caminho da morte? O caminho que vai levar para o inferno. Que caminho da morte? O caminho que vai desviar do evangelho. Que caminho da morte? O caminho da desobediência para com seus pais. Que caminho da morte? O caminho da desobediência para com seu pastor. Que caminho da morte? O caminho da desobediência da palavra. Que caminho da morte? O caminho da escuridão. Que caminho da morte? O caminho que desce bem camada caramaia, que leva para o inferno o homem sem Deus e sem paz e sem salvação. Mas eu tenho uma resposta para você pela Bíblia Sagrada, que o bom banda que de come rebecaia, aleluia, que o bom samaritano está passando, mesmo que você, aleluia, senhores e senhora, tenha feito esta escolha. Veja como o bom samaritano, ele é misericordioso. Ele sabe que você tomou uma decisão, ele sabe que você deixou o lugar onde você não devia deixar, ele sabe que você está contra os princípios que você aprendeu, ele sabe que você foi assaltado, ele sabe que você está ferido, ele sabe que você está à beira da estrada e o pior descendo de ladeira abaixo, mas ele está passando, ele está chegando, ele vai curar a tua ferida, ele vai sarar a tua ferida, ele vai passar o óleo, ele vai te colocar na cavalgadura, ele vai te colocar no estalagem, ele vai te dar pão, ele vai te dar água, ele vai te socorrer, porque o bom becandereia caia, o bom samaritano, ele não despreza aquele que está necessitado, aleluia, mas você precisa entender que precisa dele, aleluia, nós somos dependentes dele, nós somos carentes dele, nós temos sede dele, nós temos fome dele, nós precisamos dele para tudo, e ele vai chegar e vai dar resposta para você, que está descendo ladeira abaixo e está achando que não tem mais solução, que não tem mais jeito, o bom samaritano está chegando. Meus irmãos, aleluia, salteadores cruéis, eles não eram, aleluia, simples ladrões de objeto, nem bijuteria, eles eram assaltantes periculosos, eles roubaram, feriram e deixaram o viajante quase morto na estrada. Escute, ainda hoje acontece esta cena de salteadores que estão por aí esperando alguém para assaltar, aleluia, e eu quero trazer dois exemplos de assalto para vós outros nesta manhã, aleluia. A primeira coisa é assaltar de verdade, estão de tucaia para roubar teu celular, para roubar os teus pertences, para roubar o teu carro, para roubar a tua casa, aleluia, para roubar o teu relógio, aleluia, estão assaltando de forma desgovernada para pagar, aleluia, muitas vezes os que têm compromisso, os que se comprometeram em comprar fiado, por que não dizer as drogas que leva, aleluia, para o assalto? Mas deixa eu dizer uma coisa, esse salteador ainda existe, mas eu quero trazer a segunda coisa, baseada no texto, o segundo exemplo do salteador, que se chama Satanás. Ele está, aleluia, assaltando a fé de muita gente, ele está assaltando a confiança de Deus em muita gente. Satanás, ele está deixando muita gente caído à beira da estrada, ele está roubando a paz de muita gente, ele está roubando o sossego de muita gente, ele está deixando caído, ferido, desprezado, aleluia, sem nada, mas ainda há esperança, disse Jó, para uma árvore cortada, ainda que ela for levada e cortada ao seu tronco, e quem passe não veja, e muitas vezes pise naquele lugar, aleluia, ele diz assim, mas ao cheiro das águas, aleluia, ela voltará a brotar, ela vai crescer, porque ela tem vida,
levanta. Você está caído, aleluia, está machucado, está sangrando, mas ainda está respirando. Então agradece a Deus, porque o bom samaritano está chegando, aleluia. O bom samaritano, ele está trazendo a resposta devida para mim e para você nesta manhã, aleluia. Bendito é o nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Querido, os indiferentes ao próximo, você vê no versículo 31 e 32, o primeiro que passou, aleluia, o sacerdote descia pelo caminho. O sacerdote era aquele que cuidava do altar, dos sacrifícios, do povo diante de Deus. Era um homem que ele poderia ter também compaixão, porque a própria Bíblia ensinava que ele era o homem que era separado ou levantado para cuidar do povo de Deus, mas ele passou de lado. Eles representam a religião organizada e os levitas a religião prática, aleluia. O sacerdote, como todo judeu, tinha o dever de socorrer até os animais, quanto mais a um ser humano. Você vê isso em Deuteronômio capítulo 22, a partir do verso 4, e em Hebreus capítulo 5, versículo 1, você vai ver destacando a função destes homens. Mas escute, senhor e senhora, o homem foi chamado para cuidar até de animais, se tivesse ferido, quando ele passasse na estrada. Mas ele olhou para aquele homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, e ele passou de lado. Ele não foi nem perto, ele não chegou nem para olhar, aleluia. Ou seja, a palavra mais simples, ele ignorou aquele viajante. Bendito é o nome de Jesus, aleluia. Quem sabe o sacerdote não socorreu o ferido, porque achava que ele estava morto, aleluia. Ele não, aleluia, não se deve, aleluia, achar aquilo que você pensa somente no seu coração, aleluia. Você tem que parar, meditar e refletir para poder tomar uma decisão. Aí sim você pode estar fazendo pela vontade de Deus e do Espírito Santo. Quem sabe aquele sacerdote achou que aquele homem estava morto e ele não podia pegar em morto, que era para não ficar imundo. Ele colocou primeiro a sua posição, ele colocou primeiro o seu estágio, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Mas o tempo foi passando, aí daqui a pouco vem o levita, de igual modo também o levita passou. Querido, os levitas cuidavam dos sacerdotes, cuidavam das orações do incenso, cuidava da limpeza, cuidava do suprimento, cuidava das músicas, ele cuidava das ofertas e etc. Ou seja, ele tinha também uma função muito elevada. A responsabilidade dele também era muito grande com o povo e também com a igreja, aleluia, e com os seus pastores. Ele também, o levita, era um dos que poderiam também ter cuidado, aleluia, daquele homem. Meus amados irmãos, aleluia, os levitas falam das boas obras na casa do Senhor. Agora imagine o representante de boas obras passando de lado de uma pessoa que precisa de socorro, aleluia. Bendito é aquele que vive e que reina para todos sempre, aleluia. Tanto o levita como o sacerdote olharam para o ferido, mas não viram como espírito. Olhavam uma pessoa sem vida dentro do seu interior. Ele achava que não tinha vida dentro do interior daquela vida que estava vivo. O profeta Isaías teve uma experiência parecida. Ele, por um tempo, ele só via os outros com a visão crítica, até que um dia ele se viu a si mesmo, e a partir daí as coisas mudaram para a vida dele, quando ele disse: eu vi o Senhor assentado no
no grande e sublime trono. A visão espiritual, os olhos espiritual de Isaías estava sendo aberto, e ele começou a fazer uma introdução, aleluia, na vida dele. Ele pensou tudo de novo, e a partir daquele momento ele viu que tinha uma submissão e precisava ser submisso àquele que criou, que deu a vida e chamou para fazer a diferença. Ainda existe o bom samaritano que está abrindo olhos espirituais. Tem muita gente que só está vendo da escuridão, que não enxerga mais a salvação, que não enxerga mais esse Deus, que não enxerga, mas não tem mais fé. Mas o bom samaritano está chegando, está chegando, está chegando, e a resposta está chegando para você, né? Nesta manhã, aleluia. Continue acreditando, continue vivendo, continue, aleluia, dando crédito que Ele vai fazer a diferença na tua vida. Aleluia, aleluia. Queridos, mas eu tenho uma resposta para você. O bom samaritano, aleluia, que é o foco da nossa mensagem. O bom samaritano é a figura central da parábola que nós lemos. Aleluia. E eu quero trazer para você, continuar trazendo o bom samaritano para as vossas vidas. O bom samaritano é o tipo do Senhor Jesus Cristo, na sua compaixão e bondade e infinita misericórdia. Queridos, usar de compaixão para com o ser humano, usar de compaixão para com o próximo, é uma coisa bem difícil. Porque primeiro, nós somos levados, quando ouvimos alguma coisa, mesmo um pedido de socorro, nós somos levados a julgar o porquê está pedindo. Usar de compaixão para com o próximo não é fácil, porque muitas vezes você tem que largar tudo, você tem que largar emprego. Quantas famílias neste momento estão passando por um momento de necessidade de compaixão dentro da sua casa? Eu vou repetir, tem muitas famílias que neste momento está passando por um momento de necessidade de compaixão dentro do próprio lar, porque tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que estão enfermas, tem pessoas que estão acamadas, e muitas vezes nem da própria família não se levanta ninguém com compaixão para largar o emprego, para largar tudo, para cuidar daquele que muitas vezes o gerou, para cuidar daquela que muitas vezes sofreu 9 meses para poder ter ele, aleluia, e criá-lo. Muitas vezes o pai que com suor, muitas vezes de madrugada, agora está numa cama e não tem ninguém que use de compaixão. Então a palavra compaixão, ela é muito fácil de falar, mas é difícil de cumpri-la. Mas o bom samaritano, ele começou a deixar o exemplo de compaixão para a minha e para a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sua bondade e compaixão, ela consiste em algumas coisas, aleluia. A primeira, que Jesus está nos ensinando, e ensinando a ter compaixão, é esquecer-se de si mesmo para servir a alguém que está necessitado e chegou para que você tome conta. Aleluia. Ou seja, você vai ter que esquecer tudo. Aleluia. É o sacrifício, é como o sacrifício de servir ao Senhor. Servir ao Senhor é esquecer muita coisa. Aleluia. É deixar para trás muita coisa para poder continuar servindo a este Jesus. Ele deixou tudo para trás. Aleluia. A viagem que ele ia a negócio, ele enfrentou o perigo dos assaltantes, porque ele sabia que por ele permanecer aonde estava aquele homem que foi assaltado, a probabilidade dele também ser assaltado, dele ser espancado, dele ser ferido também poderia ser, aleluia, acontecer com ele. Mas ele esqueceu tudo para usar de compaixão por um próximo, e ele vai nos ensinando, aleluia. Ele parou,
aleluia, para salvar o homem que estava agonizando e quase morto. Jesus veio dos céus à terra para nos salvar, aleluia, uma vez que estávamos agonizando por causa das feridas do pecado, por causa, aleluia, causada pelo assaltante Satanás, que roubou a tua fé, que roubou a tua paz, que roubou a tua salvação, que roubou até a tua convicção de crente, aleluia, da canarabacai, roubou o teu preceito, roubou o teu conceito, roubou a tua verdade, e você não está vendo que tudo isso foi assaltante, aleluia, que roubou até a tua fé. Mas o bom sambão de canderebecaia, ei amada comerebeca, o bom samaritano, ele continua caminhando, e onde ele encontra o ferido, ele já tem o azeite, ele já tem o óleo, aleluia. Porque Satanás continua roubando a muitos ainda aqui na terra, aleluia. Então ele fez uma ação que o levita, nem o sacerdote, aleluia, fizeram. O que foi a primeira ação que ele fez? Ele chegou perto, aleluia, ele chegou bem pertinho dele, aleluia, meu jovem Kennedy. Ele não só passou, ele não ignorou, ele foi para perto, ele foi mais perto. E quando ele chega mais perto, é como a SAMU quando chega aonde tem um acidente, aleluia. Quem não conhece começa a perguntar, outro pergunta, outro chega perto, outro quer entender. Mas quando chega o médico, o paramédico, a enfermeira, ele vai chegar perto, ele vai colocar a mão na veia central e vai perceber se tem vida, aleluia. Jesus chega na tua veia, quem já está detonada a ponto de ter infarto e não ter mais vida, ele é perito, de fazer o milagre e ela voltar os canais sanguíneos e bombear do coração para o cérebro e do cérebro para o coração e dar entendimento e conhecimento para uma alma aflita que está ferida. Qual é a tua ferida nesta manhã? Que tipo de ferida lhe feriram? Com que lhe feriram? Que arma usaram? Não importa, o que importa é que eu tenha a resposta, que o bom samaritano, ele cura de todas as feridas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, bendito é o nome de Jesus, querido. Ele chegou perto, aí quando Jesus chegou perto, o bom samaritano pegou perto, ele viu o seu estado, aleluia. Quando ele viu o estado, aleluia, o sacerdote e o levita olharam e passaram de largo, mas o bom samaritano, ele foi diferente, ele olhou e viu e chegou perto, ou seja, ele sentiu o problema, ele ouviu, aleluia, como ele estava gemendo, ele ouviu o gemido, ele viu o sangue descendo, aí ele chega na ferida, onde tem o sangue, onde o sacerdote não colocou a mão, para não ficar imundo, o bom samaritano coloca a mão e diz, eu vou sarar a tua ferida. Jesus está sarando, Jesus está sarando, Jesus está sarando, mas você precisa se colocar na posição de precisar, de querer, e começa a levantar a mão aí, aleluia, dizendo aí que quer aceitar Jesus. Começa a dar um joinha aí, entra aí no chat, aleluia, fala aqui com os meninos e diz, eu quero, aleluia, eu aceito esse bom samaritano, porque eu estou com uma ferida que eu não sei como fechar, mas eu tenho a resposta. Eu não sei fechar, eu, Edinaldo Ferreira Marques, não sei fechar, mas o bom samaritano, ele cicatriza, não fica nenhum sintoma, aleluia. Ele não precisa ir a perito, ele não precisa fazer pré-consulta, ele não precisa fazer nada, ele vai e cura, porque ele sabe o problema antes que ele existisse. Aleluia, aleluia. Meus irmãos e ouvintes, o bom samaritano, ele foi solidário, ele moveu-se de íntima compaixão, aleluia, sentiu o que se passava, como se fosse com ele mesmo ou um dos seus. Esse é um dos pontos fundamentais. É você sentir o que passa com alguém como se fosse você ou um dos seus. Aí você vai sentir na pele.
nós vamos sentir na pele, aleluia, aquilo que está se passando. E a partir do momento que a gente sentir na pele, aleluia, aí nós vamos vendo a necessidade. E por ver a necessidade e pela sua ação, Deus vai te dar a direção, aleluia, para você ajudar a quem está ferido. Ficou junto ao ferido, escute. Ele não olhou para um lado, ele não olhou para o outro, ele ficou junto ao ferido, ele aproximou-se, isso desceu ao nível do necessitado. O que é descer ao nível do necessitado? Aleluia. Não é descer o nível de briga, não. Não é descer um nível para brigar, não. Não é descer um nível de luta, não. Descer o nível do necessitado é você ir passando e de repente você vê uma condição, alguém precisando. É você chegar do lado, você não se importar com o sangue, não se importar com a poeira, não se importar com a sujeira. É você pegar ele, coloca no colo. Abacana, aí você diz, mas eu não sou Jesus. Mas esse Jesus, ele disse, eis que dou poder para um homem na terra e para uma mulher, que no meu nome vai expulsar demônio, no meu nome ele vai curar gente, e no meu nome vai ressuscitar morto. É somente você crer, é somente você crer, é somente você crer. Creia no bom samaritano, e bicando, e rei, a boia, a bananeia, e você vê o que Deus vai fazer na sua vida ainda nesta manhã. Aleluia, queridos, foi justamente isso que fez Jesus. Desceu dos céus à terra para socorrer uma humanidade pecaminosa, um povo predestinado à morte, sem Deus, sem paz e sem salvação. Ele desceu dos céus da terra. A Bíblia diz que Deus, olhando dos céus à terra, ele não viu um justo sequer. Aí ele olha para o lado e vê o melhor que Deus tinha era Jesus. Ele disse, eu vou dar o melhor para uma raça humana que não merece nada, mas eu vou dar o melhor. Quem é o melhor? Ele deu o bom samaritano. Aleluia, 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 aleluia. Então continua acreditando, continua com a fé em ação, continua em ação, que é o bom samaritano, ele vai te socorrer. Aleluia. Foi justamente isso que ele fez. Ele desceu dos céus à terra para socorrer a humanidade, para me socorrer, para socorrer os companheiros, para socorrer a nossa família, para socorrer o próximo, aleluia, para dar vista ao cego, para ressuscitar morto, para expulsar demônio, para te tirar do laço do passarinheiro, para tirar você do lado pecaminoso. Ele é o melhor que a gente tem para vós outros. Por quê? Porque também alguém trouxe esse melhor para mim. Ele se tornou como um de nós, aleluia, bendita. Imagine agora, senhores e senhoras, vem para mim, eu tenho poucos minutos para fechar esta mensagem, aleluia, vem para mim para você entender, aleluia. Ele, aleluia, se tornou como um de nós, ou seja, ele deixou o trono, ele deixou o ouro, ele deixou a morada, aleluia, no céu, e veio andar na terra. Ele comeu de manhã, comeu de tarde, comeu de noite, ele andou de pé, aleluia, ele ensinou também, aprendeu, ele andou como todo, mas ele não parou de fazer milagre até o dia de hoje. Ele continua, Jesus de Nazaré, é o bom samaritano, é o bom samaritano, é o bom samaritano que está com vocês, está comigo nesta manhã, aleluia. Bendito é o nome de Jesus que vive e que reina para todos sempre, aleluia. Ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja dada a glória, e ao Senhor seja o louvor para todos sempre, aleluia. Ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja o louvor para todos sempre. Meus amados irmãos e ouvintes, que está ouvindo a palavra do Senhor, aleluia. Bendito é o nome de Jesus que vive e que reina para todos sempre. O bom samaritano é aquele que está comigo e está com você.